Muito interessante. Rebeca, eu queria muito que você apresentasse para a gente, então, o Instituto Melanoma Brasil, para as pessoas conhecerem esse trabalho tão importante e que nos ajuda tanto. Cadê o apontador? O meu próprio depoimento já disse bastante, né, sobre o trabalho, mas eu vou também passar um pouquinho mais em linhas gerais o que o Instituto tem feito. Nós começamos lá em 2014, foi mesmo com uma iniciativa pequena que começou comigo após o meu diagnóstico, que eu, inconformada com a minha própria ignorância sobre o tema, e até mesmo pela minha formação em comunicação, eu falei, eu não posso ficar quieta, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E foi assim que o Instituto Melanoma Brasil nasceu como uma iniciativa. E só para vocês terem uma ideia de como funciona o perfil de quem está conosco lá, a gente pesquisa e sempre está conversando com os pacientes, até para poder passar para vocês alguns feedbacks. Do primeiro contato que eles têm com a doença, como foi o meu caso. A maioria nunca tinha ouvido falar sobre o tema, então isso traz uma reflexão para nós da importância de se comunicar sobre esse tema. E uma outra coisa bem interessante que os pacientes passam depois do diagnóstico é essa dificuldade da aceitação da doença. Então, como o acolhimento, como uma relação médico-paciente que cuide do todo desse paciente, não apenas só da doença, é muito importante, porque ele passa por um processo muito difícil, até relatado no depoimento da Lu também, né? Então, nós temos aí uma missão de levar essa informação sobre o melanoma e também fazer esse processo de apoio e acolhimento aos pacientes, visando ser uma referência nesse sentido de divulgação aqui no Brasil, junto com toda essa rede que hoje se mobiliza cada vez mais. Então, nós temos esses dois braços de atuação hoje, com esse programa de comunicação e o apoio ao paciente, que fazem parte dessa missão. E nesse grupo programa de apoio ao paciente é que nós temos, então, o grupo, o qual a Luciana faz parte. Nós começamos pequeno, um paciente localizando o outro, e hoje nós temos a internet que nos ajuda muito, e a gente começou a juntar esses pacientes. Hoje a gente tem mais de 150 nesse grupo fechado, mas ainda é um número pequeno, a gente ainda precisa comunicar mais para poder trazer para perto outros pacientes que estão por aí, e eles chegam até nós buscando informação na internet. As pessoas, quando recebem um diagnóstico, geralmente elas saem correndo, sedentas por informação, e o que a gente tem percebido é que muitas vezes elas têm medo de perguntar para os médicos. Elas chegam no consultório, recebem um diagnóstico, saem meio atordoadas com a informação e têm medo de perguntar ou de esclarecer as suas dúvidas. Então, geralmente, é quando elas chegam no Instituto com muita dúvida, com medo, com receio, o que vai acontecer comigo? E as expectativas que elas têm conosco são essas, além de ter mais informação, é de ter essa troca de experiência, não se sentir mais sozinho, ter esse apoio de outras pessoas e também de um instituto, de uma organização que possa ajudá-lo no que ele precisar. E aí eu trago para vocês só uma manifestação espontânea deles, que isso acontece com frequência e que eu acho que é uma grande parte do tratamento, porque o paciente, às vezes, do grupo está em estágio terminal, como foi dessa moça, e o grupo se mobiliza, faz vídeo, tira foto com plaquinha, vai visitar, se é da mesma cidade, eles se movimentam e vão juntos visitar o paciente. A Lu mesmo, né, já visitou, já encontrou outros pacientes na Secamago, então, e a gente nem provoca, isso vem deles mesmo, de ter essas manifestações de ajuda, né? E também a gente incentiva para que eles abram o coração e contem a sua história, como a Lu fez hoje aqui com o vídeo, para que
a própria história deles seja um exemplo para as pessoas. A gente tem um retorno muito positivo dessas histórias quando publicadas. As pessoas, nossa, mas ela tem a mesma idade, ou a gente tem os mesmos hábitos, então eu posso ter isso, eu vou me cuidar, eu vou olhar para mim, porque a coisa é séria, né? E existe um exemplo real. Então, a gente incentiva, e isso é uma forma deles também participarem e deixarem a jornada mais leve, usando a própria história de uma forma positiva. E no nosso programa de comunicação, a gente tem trazido informações de uma forma acessível, numa linguagem atrativa, para que as pessoas, de uma forma geral, nas redes sociais, no site, Instagram, a gente tem usado as ferramentas que a gente pode para poder levar essa informação de alerta e cuidado. A gente também tem um quadro chamado Pintou Dúvida, Doutor Responde, que é um dos médicos do nosso comitê científico, que traz temas que são de uso comum para todos, de informação, de dúvidas que geralmente os pacientes têm no consultório. E a gente fez esse ano, de 2016, uma campanha muito bacana, que teve uma participação muito grande dos pacientes do grupo, então foi mais uma forma de mobilizá-los, para eles se sentirem bem em se expor, porque muitos têm problema com as cicatrizes, até mesmo de apoio familiar. Então, foi um desafio, e foi muito gratificante no mês de maio a gente fazer essa campanha chamada Eu Senti na Pele, onde todos os protagonistas são pacientes de melanoma e deixaram a sua mensagem de alerta. A gente quer continuar fazendo isso, é um desafio, poder fazer todo ano, é uma campanha que fortaleça essa informação específica a respeito do melanoma, do cuidado, do exemplo que os pacientes também têm dado. E assim eu finalizo agradecendo, na figura do presidente, Dr. Elimar, a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, e eu acho que a gente pode fazer muito pela jornada do paciente, melhorando cada vez mais essa relação médico-paciente, e como instituições, eu acredito que a gente pode fazer muito mais em prol de um único objetivo comum que nós temos, né, que é de levar essa informação para que a gente tenha cada vez mais diagnósticos precoces ou diminua a incidência de melanoma, e que os pacientes também sejam cada vez mais tratados como um todo, não apenas só a doença. Então, muito obrigada, e é um prazer poder estar aqui com o Grupo Brasileiro de Melanoma. Obrigado. Acho que sim.